Hoje eu tô com um convidado mais especial, eu tô aqui com o Thales Tilaja, e a gente vai estar falando sobre futebol, triatlon, aspectos mentais no esporte, e é uma honra estar aqui falando com ele. A gente estava falando logo antes aqui do podcast, como eu conheço o Thales há longa data e ele nem sabia, porque eu acompanhava ele também nos campos de futebol. Então, assim, Thales, quero primeiro te agradecer por ter topado vir aqui, estar conversando comigo e com o pessoal aqui no podcast. Boa noite. Eu que agradeço a oportunidade de estar participando, compartilhando um pouco da minha vivência no esporte, de um assunto que eu tenho sempre me despertou bastante interesse, que são os aspectos psicológicos envolvidos na prática do esporte. E, e vamos lá, vai ser muito legal, tenho Que, certeza. que bom, cara, que bom. Então, Thales, assim, pra quem não te conhece, assim, conta um pouquinho da tua trajetória. Primeiro, o que que tu faz hoje e como que tu chegou aqui, né? Como que foi esse percurso que tu trilhou pra chegar hoje onde tu tá aqui? Porque eu acredito que muitos dos meus seguidores talvez não te conheçam, alguns, quando tu contar a tua história, talvez vão se lembrar de ti também. Sim. Bom, a minha história no esporte começou muito cedo. Com 4 anos eu entrei numa escolinha de futsal e, e desde então minha vida sempre teve muito relacionada à prática de esporte já a nível competitivo. Pulando um pouquinho, hoje em dia eu trabalho com educação física, trabalho em 2 academias e tenho assessoria de treinamento. E, bom, no primeiro momento da minha vida, que durou bons anos, até os 27, com algumas pausas e retomadas, minha vida teve sempre integralmente dedicada ao futebol. Fui jogador de futebol profissional por 12 anos, né? Mas desde muito novo, desde os 9, eu, eu fiz toda a minha formação no Internacional de Porto Alegre. Fiquei dos 9 aos 22, subi profissional com 18 anos. E, depois disso, depois de encerrado o contrato com o Internacional, eu tive a oportunidade de ter experiências assim em diversos países do mundo, de morar sozinho, de experimentar culturas diferentes, quase sempre sozinho mesmo, vivenciando de tudo mundo afora aí. E depois de abandonar a carreira no futebol, com 27 anos, que eu iniciei minha jornada no triatlo. Uhum. E através meu irmão já praticava triatlo e eu costumava vir até bem curioso como iniciou isso, porque eu costumava vir de férias dos clubes que eu jogava fora do país e para manter a forma eu praticava triatlo. Então, Acompanhava ele. eu acompanhava ele nos treinamentos, assim. Então, por vezes as minhas férias era treinar para um Ironman, assim. Só isso, Só né? isso. Pessoal, para vocês terem. Thales, Exatamente. fala só pra eles o que que é um Iron Man. Só para o pessoal entender o grau de complexidade que eram as tuas férias. Um Ironman Ironman, na verdade, é uma marca de um organizador de eventos de triatlo, e mas é popularmente conhecido pela distância do triatlon full, né? Que compreende 3.800 metros de natação, seguidos por 180 quilômetros de ciclismo, e para finalizar uma maratona, né? 42 quilômetros de corrida. Uma coisa que dá pra fazer assim todo final de semana, super Exato. tranquilo. Exatamente, é uma coisa bem acessível para quem tem um tempinho livre, assim. E é isso Mas, aí. mas então daí tu chegava assim, depois do período de futebol, daí nas férias, então daí tu treinava com teu irmão. E daí foi assim que tu entrou no triatlon. Isso, foi assim que eu fui assim, despertando.
interesse pela modalidade, mas foi uma coisa bem, assim, sem qualquer pretensão e nem nada estruturada, nada periodizada, nada planejado, só seguia. O que ele fosse treinar, eu tentava acompanhar junto, assim. Uhum, uhum, E, e foi aos poucos fui pegando gosto. Eu cheguei a fazer um Ironman e depois voltar a jogar futebol profissionalmente, que foi a minha última experiência, que foi quando eu fui para Finlândia. E aí depois de lá, sim, eu abandonei de vez, larguei a carreira no futebol definitivamente. E aí voltei para Porto Alegre e comecei a me dedicar mais afinco ao triatlo. uhum. E me diz uma coisa assim, se tivesse que me falar hoje, qual é o papel do esporte na tua vida? Assim, hoje, qual é o papel do esporte na tua vida hoje? Eh, Essa pergunta, se fosse me feita há 2 anos atrás, eu diria que ele não tem um papel na minha vida. Uhum, Ele é a minha vida. uhum, Ele não significa alguma coisa para mim. Simplesmente é a minha vida. uhum, Eu não sei o que é não praticar esporte. Eu não sei o que é não me dedicar integralmente ao esporte. De uns anos para cá, que eu comecei a vivenciar outras coisas, abrir meus olhos para outros aspectos da- que envolvem a vida de uma pessoa normal. E, e aos poucos eu fui vendo o lado bom e o lado ruim de ter tanto foco no esporte, no caso. uhum, Aspectos como disciplina, dedicação e tudo sempre foram evidentes assim em mim, mas aos poucos eu fui percebendo o quanto isso pode passar um pouco dos limites, né? Porque a gente vai ficando alheio às outras coisas, cego para determinadas coisas. E, e aí sim entrou essa percepção de ter um papel na minha vida, né? uhum, Hoje em dia ele tem um papel importante, mas complementar, assim, né? uhum, Não é essencial para mim. Eu sigo minha rotina de treinos, treino com muita dedicação. Durante a sessão de treino eu me entrego ao máximo, mas não vou deixar de. Não, perder uma sessão de treino não vai alterar meu humor mais, não vai me deixar faltar o trabalho, não vai me deixar descontar nas pessoas que se relacionam comigo. Então, hoje em dia, eu enxergo o esporte de uma maneira mais saudável, ao meu ver. uhum. Como que foi essa mudança, assim? Porque, pelo que tu tá me falando, tu foi inserido no esporte desde cedo. Tu falou, né, dos 4 anos começou a jogar futebol, futsal, eu Aham. imagino. E como é que foi esse desenvolvimento? Porque tu também tem na tua história, ah, e obviamente fui dar minha pesquisada maior, né? E tu tem uma história, principalmente nas categorias de base no futebol, muito grande, né? Sim. E como é que foi isso, de vivenciar isso? E desse papel que, na verdade, o esporte era a tua vida, hoje tu diz que é um papel complementar, mas como que foi esse desenvolvimento disso, assim, dessas modificações e o que que te ajudou a fazer essa modificação? Eh, eu acho que perceber muitas vezes da pior forma, sofrendo, me frustrando, tendo desilusões com algumas coisas que acontecem no esporte, foram fundamentais para eu enxergar a coisa de uma outra forma. O processo, essa transformação não foi simples e não foi de uma hora para outra, mas, mas como tu disse, assim, até muito, até durante muito tempo, não existia. Eu fiz.
relativamente em relação assim, a idade que eu tinha, coisas muito relevantes, né? Uhum. E existia uma expectativa muito grande em torno de mim, da minha carreira. A partir do momento que as coisas começaram a não dar tão certo ou não tão conforme as expectativas, inevitavelmente o caminho foi outro. Não, talvez eu não tenha nem sido uma escolha fazer essa transformação. Ela Uhum. simplesmente aconteceu, graças a relacionamentos, como eu disse, a frustrações, a desilusões com o futebol, com pessoas, com a forma como as coisas acontecem. Aos poucos eu fui me readaptando e me transformando. E, mas eu enxergo tudo isso de hoje em dia com muita clareza e de forma muito positiva, assim. Uhum. Recentemente, assim, eu nunca fui um cara muito ativo nas redes sociais, mas recentemente eu fiz uma postagem falando mais ou menos disso, de, de como essa transformação, assim, pode ser vista por algumas pessoas. O fato de a minha carreira não ter dado certo, esse termo é bem relativo, Uhum. sabe? Depende muito da visão e de quem está fazendo a Da análise, onde tá vindo, da né? onde está vindo. Então, eh, hoje em dia é muito tranquilo para mim analisar isso e falar sobre isso, assim. A transformação foi natural, não fácil, mas natural e muito positiva, a meu ver. E tu falou dessa questão de expectativas, né? Principalmente na tua carreira no futebol, que, pelo que eu tô entendendo, ela foi se alterando e foi se modificando na medida que o tempo foi passando e que as coisas foram ocorrendo. Como que era não necessariamente uma comparação, mas como que era a cobrança que tu te fazia em comparação aos que as outras pessoas tinham, ou as expectativas que os outros tinham em relação à tua performance e ao desenvolvimento mesmo da tua carreira? Essa talvez seja a maior questão, assim, e não só relacionada ao esporte, mas a todos os âmbitos da minha vida, assim. A questão da cobrança, eu penso muito se a cobrança vem de mim ou se ela é externa. Ou se eu acho que ela é externa Uhum. e, no fundo, é só uma percepção errada. Talvez até não tenha o menor problema em falar isso. Às vezes a gente tem uma mania de até pode ser egocêntrica, de achar que os outros estão esperando alguma coisa da gente, estão preocupados com a gente, estão com uma expectativa enorme em torno do que a gente pode fazer. E no fundo as pessoas não estão, é a gente que está criando isso, né? Então eu tenho consciência de que isso pode ter acontecido e que se assim foi, a cobrança se atrapalhou foi a que eu fiz em cima de mim. Mas, olha, eu acho que, que assim, eu, em todos os âmbitos, como eu disse, eu sempre fui um cara de me cobrar muito, muito mesmo, em qualquer coisa, desde muito, muito novo, que eu adorava desenhar, eu não conseguia não fazer um retrato perfeito. Eu ficava com a lapiseira e a borracha na mão o tempo inteiro até sair perfeito. Não admitia não terminar aquele desenho se não tivesse perfeito. Nos jogos, nas categorias inferiores, assim, era insuportável perder, assim, Uhum. insuportável. Se eu errasse um pênalti, era insuportável, era inadmissível, assim, eu não fazer aquilo perfeito, porque eu imaginava e eu tinha me preparado já desde muito novo para fazer a coisa
da melhor forma. Então, essa cobrança interna sempre existiu em tudo. E a externa, lógico, por conta do que eu mostrei ao longo da minha carreira, ela foi começando a surgir, Uhum. a cobrança externa. E é natural, ainda mais num meio como o futebol, Super midiático, super com midiático. dinheiro e tudo mais. Exatamente. Uhum. Um esporte, como é que eu vou dizer? É o esporte mais profissional, mas ao mesmo tempo menos profissional, Aham. entende? É um mundo muito à parte, né? Exato. Fazendo um paralelo assim com o triatlon. O triatlon é um esporte quase amador, né? Não é nada profissional. O futebol é o oposto, sabe? Tu, desde muito novo que tudo é profissionalizado. Tudo que envolve o futebol é profissionalizado, né? E, e isso gera muita cobrança, né? Envolve muita gente, envolve muito dinheiro, envolve muita mídia, envolve a paixão de milhares de pessoas de um dos países mais populosos do mundo. É o esporte nacional de diversos países, então é natural, assim, que a cobrança surja e, e a meu ver, é a chave do, do, sei lá, que a gente pode dizer, do sucesso de um jogador de futebol. E qual é a diferença que tu percebe, se tu percebe, entre tu ter uma cobrança que ela é adaptativa no sentido de que vai te ajudar a entender onde tu pode chegar, o que que tu pode estar melhorando, numa cobrança que está mais relacionada a um perfeccionismo que de repente pode te atrapalhar e pode ser muito mais punitiva do que te instruir para tu ter uma determinada ação que pode te levar para um caminho, sei lá, de melhora de performance. Como é que tu vê isso e se tu vê se tu vê essa distinção, tu percebeu ou tu percebe que isso aconteceu durante a tua carreira? Percebo, Uhum. percebo. Vejo a distinção. Acho que ainda existe muita confusão das pessoas, dos leigos, não de vocês, mas dos leigos, em, em fazer essa análise. É muito bonito ver alguém perfeccionista, né? É muito lindo ver uma pessoa extremamente dedicada e dando tudo e exigindo o máximo. Mas tudo Tem um custo, né? tem um custo. E para quem é assim, não é tão bonito assim, sabe? Não é tão legal. Pode virar o fio muito rápido. E eu acho que em diversos aspectos isso aconteceu comigo. Aspectos que desencadearam em lesões, em problemas físicos, em até distúrbios alimentares. E, e assim, eu acho que é muito difícil ter a clareza desse ponto que muda a cobrança saudável que te faz crescer do perfeccionismo extremo. Eu acho que é praticamente impossível ter a clareza assim de, aqui tá bom, aqui já ultrapassou o limite. Então é uma coisa que é um grande desafio para uma pessoa que tem um perfil assim, saber saber lidar com determinadas situações, de forma a manter a, a busca por algo melhor, saudável e ainda atingível, né? Parece que daí entra numa mentalidade quase que tudo ou nada, né? Ou que eu atinjo essa perfeição, eu preciso atingir essa performance ou nada serviu, né? E o que muitas vezes parece que acontece é que
às vezes a gente não vai chegar nesse lugar. E às vezes o nosso valor ele fica muito atribuído à performance, enquanto existem várias outras questões que elas estão ali por detrás. E na medida que tu foi falando, eu fiquei pensando nesse aspecto mental, assim, de como a gente sabe que o aspecto mental, principalmente em esporte, ele está muito relacionado à lesão e também ao retorno de lesões, né? Tem até alguns estudos que vão falar um pouco sobre isso, mas me conta como que foi esse aspecto mental durante a tua carreira, principalmente infanto-juvenil. Eu fico pensando como que foi isso, assim, e até no início ali da vida adulta, porque, pô, 27 anos também é início da vida adulta hoje em Sim. dia, né? Mas como é que foi esse aspecto mental? Se ele foi trabalhado, se ele não foi, tu falou também da questão até de distúrbios alimentares, como que foi isso? Ah, na minha época de futebol, a gente, num clube grande como o Internacional, a gente tinha o suporte de, de profissionais, de psicólogos, de assistentes sociais, de uma equipe multidisciplinar. E a gente, se eu não me engano, uma vez por semana fazia um grupo com com todos os jogadores, um grupo com psicólogo, que sinceramente não era. Poucos compravam a ideia Uhum. dos jogadores, né? Aham, aham. Poucos assim se envolviam. E mas eu acho que é muito particular isso, como cada um vai encarar as situações, talvez uma questão muito muito anterior a essa fase, talvez uma questão de formação, de educação, de tudo, ou de personalidade mesmo, de genética. Como eu citei antes, eu sempre reagia a determinadas situações com muita cobrança, muito mais cobrança comigo mesmo do que com os outros. E eu nunca tive uma lesão grave, por exemplo, mas a lesão que eu tive, a primeira lesão que eu tive foi num momento chave, que foi exatamente quando eu subi pro profissional. Uhum. Foi alguns meses antes de subir pro profissional e alguns meses antes da única convocação para a seleção brasileira que eu não fui chamado em todos os anos da minha vida, da vida de categoria de base da CBF. Uhum. Da sub-15 a sub-20 eu só não fui convocado uma vez, que foi no Mundial, né, na Copa do Mundo sub-20. Porque meses antes eu tinha tido, pela terceira vez seguida, em 2 meses, a mesma lesão muscular. Mas quando aconteceu a primeira delas, nesse curto período de tempo, a única coisa que eu pensava era que eu tava perdendo tempo, que era o meu momento, que eu tava com 18 anos, na minha melhor fase, que, que é a idade para se estourar no futebol. E aquilo tinha acontecido comigo. E era inadmissível, porque eu me cuidava como poucos, eu treinava como poucos, eu me envolvia como poucos, eu me dedicava como poucos, e aquilo estava acontecendo comigo. Então, primeiro que eu não admitia isso, segundo que eu não ia deixar barato. Eu ia continuar fazendo tudo. A questão é que o fazer tudo, na minha visão, era diferente do que deveria, né? Então, eu tentava compensar de todas as formas. Bom, se eu não posso correr ou treinar com grupo, eu vou ficar 5 horas fazendo abdominal. E eu não tô sendo exagerado. Eu tô falando em deitar numa maca de fisioterapia e ficar fazendo abdominal, com os eletrodos Na colados perna. na minha perna. Uhum. E isso não faltam pessoas para Pra testar. para testar. Infinitas vezes eu ouvi a frase de água demais mata a planta. Cuidado. Então não foi por falta de aviso. Gente mais experiente
gente com mais vivência no esporte, gente mais esperta para determinadas coisas, sempre me alertou. Não me faltou aviso. E eu jamais vou culpar qualquer pessoa ou o Inter ou qualquer por, por voltando ao termo não ter dado certo, por a minha carreira não ter seguido o que esperava. Porque eu assumo os erros que eu cometi. E os erros que eu cometi estão basicamente relacionados a esse tipo de funcionamento. Daí surgiram mais lesões, daí surgiram distúrbios alimentares, porque eu automaticamente eu pensei, bom, eu tô parado sem treinar. Como é que eu vou ficar sem engordar? Uhum. Então eu tenho que Daí começava a restrição. isso. E assim uma bola de neve. Depois de muito tempo passando por isso, tentando retomar a carreira, novas tentando em novas oportunidades que me surgiam em outros países, em outros clubes, não tem como negar que aquilo permanecia dentro de mim. Não parecia não ser um, uma questão superada, assim. Talvez não me afetasse diretamente como me afetou em algum momento de restrição alimentar ou de perda de peso ou de mais lesões, mas o pensamento existia, a preocupação existia. E assim foi por muitos anos. E eu me fiz tratamento com uma equipe multidisciplinar por muitos anos. Uhum. E tudo bem, isso pode e deve ter sido, ter influenciado bastante em alguns momentos da minha carreira, negativamente. Mas como em quase tudo, eu encaro sem muitos arrependimentos e procurando ver o quanto, no mínimo, eu aprendi, o quanto eu amadureci, o quanto eu experimentei, o quanto eu sofri e aprendi com o sofrimento. Então, nem isso para mim é motivo de olhar para trás e me lamentar muito, sabe? Uhum. Não, e eu acho que isso é uma posição, uma postura, na verdade, muito saudável, porque o sofrimento ele é inerente à vida. Todos nós vamos sofrer de uma forma ou de outra. Isso faz parte, é natural e é esperado. A questão é como a gente vai lidar com esse sofrimento e entender que ele vai passar da mesma forma que as coisas positivas elas também vão passar. Sim, É aquele conceito de impermanência que o budismo nos ensina, de que tudo passa numa certa medida, mas não é de tudo passa, então não tem que ficar triste. Não, eu posso ficar triste. sim. Mas é entender que isso também é momentâneo e eu acho muito legal quando tu fala isso. Ao mesmo tempo, quando tu me fala isso, Thales, a minha cabeça vai. Me pareceu em algum momento na tua fala que tu pode ter te sentido sozinho. Isso era algo que tu sentia durante esse processo? Ou até de repente das idas e vindas para vários países? Como é que era Sim, isso? sim. Eu talvez eu não tenha me sentido abandonado, Uhum, uhum, mas se fosse como tu te classifica em relação a relacionamentos? A palavra é sozinho, uhum, a vida inteira. Eu nunca namorei, eu nunca, poucos amigos eu fiz, assim, no futebol, conto nos dedos os amigos que eu fiz. Morei sempre em todos os lugares eu morei sozinho e fiz as coisas sozinho sempre. E, obviamente, por morar fora do país,
eu não tinha minha família junto comigo. Então, eu não sinto que eu fui abandonado, Uhum. mas eu sinto que eu encarei as coisas sozinho. Tu sente que se tivesse alguém mais próximo ou se tivesse mais algum tipo de suporte, tu acha que tu poderia ter lidado com algumas coisas diferentes ou tu acha que foi importante também da forma que tu vivenciou? Ou mesmo sendo importante, tu acha que Eu poderia ter acho, ajudado? eu acho que foi importante eu ter vivenciado da forma como foi. Eu acho que eu tenho certeza que seria diferente se eu tivesse algum tipo de esporte. Não sei se para melhor ou para pior, Sim. Daí mas entra seria dentro na especulação. exato. Mas que seria diferente, seria. Uhum. Ahn, Talvez, muito provavelmente seria diferente em relação à minha carreira. Talvez não meu desenvolvimento pessoal. Talvez não mudasse muita coisa, porque a questão inerente a mim talvez prevaleça. Uhum. Não sei, isso é uma questão que eu não tenho propriedade para falar, tá? Tu provavelmente tenha mais, mas eu não sei até que ponto a ajuda vai prevalecer, sabe? Se o meu funcionamento é tão obcecado, sabe? Então eu não sei, sinceramente. Eu não Uhum. sei como seria, eu não consigo imaginar como poderia ter sido, mas é fato que eu encarei a coisa sozinho, assim. Talvez talvez pelo meu jeito, Uhum. talvez eu tenha me posto numa posição de solidão. Não, e eu fico pensando quando tu diz isso, porque quando a gente pensa em psicoterapia, muitas vezes a gente vai falar que tu pode ser o melhor terapeuta do mundo. O paciente ele tem que querer. Mas isso às vezes o pessoal escuta e acha que é tipo, tá, então se o paciente não quer, não tem que fazer. Não, é também como a gente está conseguindo comunicar, se a gente está conseguindo traduzir a nossa mensagem para a pessoa para ver se ela consegue escutar, se ela consegue não só escutar, mas compreender a mensagem. Porque também tem uma questão de quanto que tu tá realmente conectado e entendendo o que a outra pessoa tá passando. Porque, de novo, quando tu fala disso, desse comportamento obcecado, com certeza te trouxe bons resultados em alguns momentos, porque senão tu não ia ter mantido. A questão é da gente poder ver também os prejuízos que às vezes alguns comportamentos eles poderiam estar te trazendo e como que poderiam também ter te ajudado nesse quesito. Mas é óbvio, né? Tu tá aqui hoje, a gente tá aqui falando também, de novo, faz parte da tua história, faz Sim, parte de quem tu é. E eu acho que é interessante a gente pensar nisso, né? De como essas coisas elas vão construindo e elas vão fazendo de novo, né? A gente sai da sementinha e vai criando esses ramos que vão para todos esses cantos. sim. E eu acho que um fator importante é que, assim, no futebol, não é fácil falar isso, até pela, pela ideia que as pessoas têm do futebol, pela paixão que as pessoas têm do futebol, mas talvez as pessoas que vivem um pouco dentro do futebol entendam, ou pelo menos respeitem a opinião. Mas, assim, não é um meio fácil de tu confiar. Justamente por aquilo que a gente falou, por envolver muito dinheiro, tudo é numa proporção gigantesca. É estratosférico tudo, né? Exato. Então, eh, como um guri de 18 anos, houve um cara que tu não sabe se é teu amigo, se não é teu amigo, se ele é teu companheiro, ou na real ele nem é muito teu companheiro, ele só joga no mesmo time que tu, ou alguém da comissão técnica passa por ti e fala que a água demais mata a planta, ele tá querendo só. Ele tá querendo te ajudar ou ele tá querendo Sim, pode fazer se criar uma. mais desconfiança, né? Isso. É difícil, pelo menos para mim, sempre foi difícil receber esse tipo
não sei nem se pode chamar de crítica, mas esse tipo de comentário, porque eu nunca soube identificar qual o propósito daquilo, entende? Uhum. No futebol, para mim, sempre foi muito difícil, assim, confiar. Talvez se eu pensasse menos nas coisas, se eu fosse um pouco mais superficial, se eu fosse um pouco mais leve, eu seria mais fácil ouvir aquilo, porque eu ia talvez receber como um aval para, cara, vai, Uhum. é, Pra te relaxar um deita pouquinho. na maca e relaxa, sabe? Em vez de ficar fazendo abdominal. Uhum. Mas muitas vezes eu encarei como o contrário. Se essa pessoa tá dizendo para fazer, eu vou fazer o contrário, né? Sabe? Então, é, nisso foi complicado para mim durante toda a minha carreira, assim. E, olha, eu não sei. Em alguns momentos, eu acho que me ajudou essa postura. Ah, e eu tenho certeza que sim, porque entra naquela coisa, a gente só mantém comportamentos que nos trazem algo, que eles são reforçados, ou seja, que eles nos trazem algum benefício de alguma forma, Sim. nem que seja só percebido, né? Então, com certeza, em alguma medida, isso foi reforçado. A questão é, no momento que o custo está sendo maior do que o benefício, e daí que precisa se rever muitas vezes, principalmente quando a gente fala em psicoterapia, né? Mas é muito interessante. E e daí eu te faço fazendo já uma transição aqui, é uma pergunta de transição mesmo, né? E como é que foi isso, assim? Como é que foi sair do futebol? Porque tu me falou, então, dos 4 aos 27, a vida imersa nisso. Como é que foi sair do futebol e como é que foi daí olhar, então, pro triatlo e entrar no triatlo? Daí, mais de cabeça, né? Eu lembro, foi bem difícil, assim. Bem difícil não sair mais de manhã para ir treinar. Para ir treinar num clube, né? Para ir treinar com um compromisso de ir treinar. A partir daquele momento, alguma coisa muito forte dentro de mim ia me fazer treinar por uma obrigação interna. Eu mais ou menos soube sempre qual era essa obrigação. Se fosse perder peso, sendo que eu não tinha o que perder, mas me manter em forma, fosse a questão hormonal, às vezes, de praticar uma atividade física, a questão de me superar diariamente, porque escolhi o triatlon, né? Uhum. Tudo bem, teve a influência do meu irmão que praticava, mas por que o triatlon? Por que Tem não, outros, né? sabe? Tem Por que fazer um peteca. Ironman? Por que fazer um Ironman treinando 3 meses? Vindo do futebol, que é um esporte quase o contrário do triatlo em questões fisiológicas, né? Uhum. Então, alguma coisa de mim sempre exigiu uma aprovação, sempre exigiu um teste, um desafio. E a partir desse momento de parar de jogar futebol, eu precisava descarregar isso de outra forma. Precisava encontrar em outro lugar algo que saciasse essa minha vontade. Foi bem difícil, assim, emocionalmente, abandonar o sonho de ser o melhor jogador do mundo, de ser um jogador super famoso, apesar de a coisa não ter acontecido de uma hora para outra. Foram nos últimos 5 anos eu fui agonizando, assim, sabe, em relação à carreira. Então não chegou a ser uma surpresa.
Mas, mesmo assim, quando eu decidi, não foi complicado. Foi bem complicado. E, e aí, eu migrei para um esporte bem desafiador e totalmente solitário, né? Então, Porque 180 quilômetros numa bike. exatamente. E eu costumo pensar e dizer para quem gosta do triatlon e quer iniciar no triatlon que a- o dia da competição é o de menos. Uhum. Não é porque a gente como ser humano, eu acredito muito que a gente desconheça das nossas capacidades e do que a gente pode fazer numa situação de estresse, numa situação de desafio, numa situação de adrenalina muito grande, assim. Ainda mais com estímulo de competitividade, com estímulo de clima festivo, que é uma prova, Que é um evento, que é um né? evento gigantesco, com milhares de pessoas, com... Nossa, se tem um clima bom, assim, então, sabe, o sol, o mar, Sim, é é uma um, vibração diferente. é diferente. É, o problema tá no que faz chegar naquele dia. Porque aquele dia, em todos esses aspectos, configura um dia perfeito. É lindo demais fazer um Iron. Nossa, que maravilha. Mas pode ser o pior dia da tua vida, né? Então, e pode mesmo. E tu pode nunca mais querer praticar esporte depois daquilo. E para que isso não ocorra, para que se tenha uma vida longa em qualquer esporte, eu acho que a coisa demanda uma preparação. Uhum. E não preparação visando performance, mas uma preparação para que a coisa seja minimamente prazerosa. Sim, é que daí entra até aquelas coisas, por exemplo, que a gente tava falando do pessoal no YouTube. Ah, vou fazer o Ironman. 3 meses. Ok, talvez tu consiga, mas Isso, a que custo e o que. E exatamente. até. E eu fico até me perguntando assim, daí eu quero até ouvir a tua. O que tu pensa disso? De como que isso passa para as outras pessoas a imagem do que pode ser o Ironman, ou, por exemplo, qualquer tipo de uma maratona ou qualquer coisa, porque daí parece que é algo que é fácil e que tu vai lá, porque daí no YouTube tudo é plausível, tudo é fácil, né? Sim. Eu acho que é o mais complicado de qualquer pessoa que inicia, que, que decide correr atrás de um sonho ou de um grande desafio, e de quem lida com essa pessoa, de quem é responsável por instruir e direcionar essa pessoa. Porque, na minha opinião, um bom profissional precisa deixar bem claro que, que o esporte não é o vídeo, né? Uhum. Não é o vídeo do YouTube. Editado, bonitinho, com a Isso, cor arrumada. isso. Assim como o, o jogador de futebol Thales não é o vídeo do YouTube que é feito dos melhores momentos. Uhum. Aquilo é um indício de que, bom, sou eu É fazendo, uma então parte do é que é uma aquilo. parte, mas Uhum. aquilo não sou eu. É uma parte, é exatamente isso, É né? exato. Então isso não é uma. O triatlo não é isso. O esporte não é isso. Aquela frase famosa do Bolt, do Usain Bolt, falando que as pessoas veem correndo 9 segundos e esquecem dos 4 anos que ele treinou para correr 9 segundos, né? E dura 9 segundos. Sim, não tem coisa mais rápida do que isso no esporte, talvez. Isso. Então, o meu Ironman durou 8 horas e 41 minutos. O que, por sinal, é Um, um su- baita tempo, tá, gente? Só pra deixar claro pra um vocês. super tempo, ótimo, entre os melhores. Foi um dia perfeito? Foi um dia perfeito. Mas, assim,
o ciclo, a preparação para isso, olha, eu não recomendaria, entende? Uhum. É, eu não sei nem se eu diria que compensa. E Uhum. isso eu tô falando como profissional da área, como Quem treina e trabalha com quem isso todo treina e dia. trabalha com isso, como adorador do esporte em questão. Só que eu sou assim, eu jamais, e aqui nesse papo, menos ainda, eu jamais vou deixar de ser sincero. Uhum. É preciso ter muito claro o, o que é preciso ser feito para chegar a determinados lugares. E aí vai de cada um analisar se compensa ou não. E eu acho que entra numa questão de disponibilidade e de entender realmente qual é o teu objetivo no que tu tá Isso, fazendo, né? Porque tem uma frase que eu não vou me lembrar exatamente onde eu escutei, mas para tu ter resultados ótimos, tu tem que ter um esforço ótimo. Para tu exatamente. ter e isso não quer dizer que é perfeito e não vai ser perfeito, porque nada consegue chegar nessa perfeição. Mas, por exemplo, tu vai correr uma maratona. É 1% da população que corre maratona. Tem, ó, eu não me lembro qual é o dado que traz, mas é 1%. Pô, Sim, é muito pouca gente. sim, Tipo, pega 100 pessoas, é uma que corre a maratona. sim. Então vamos pensar, o Ironman é, de novo, não nem consigo imaginar qual é a porcentagem, mas É, é bem menor. Então, assim, de também entender isso, né? Porque eu acho que é bonito a romantização, porque isso prende e engaja as pessoas com atividade, com esporte. Mas eu acho que a realidade ela também precisa ser exposta para entender o grau de dificuldade que é aquilo. exato. E eu, talvez, muito provavelmente por tudo que eu passei dentro do esporte, eu tenho me interessado muito há alguns anos por essa questão psicológica envolvida na prática. Porque eu vejo trabalhando com isso, eu vejo muita gente se desviando um pouco de questões essenciais, assim, para a vida, que são essenciais. Porque triatlo, maratona, isso não é essencial. É legal. É legal. É legal, é saudável praticar esporte, beleza. Mas fazer isso ou fazer em 8 horas ou 19 horas ou 40 horas, independente do tempo. Isso não significa nada. A tua saúde mental significa o que tu perdeu em função dos treinos para fazer aquilo, isso significa. O convívio que tu perdeu com as pessoas que tu ama para fazer determinadas coisas, isso significa. Então, eu repito, eu trabalho com isso. Eu sou um incentivador da prática esportiva, mas eu sou um amante das pessoas saudáveis, né? Até por eu ter passado por coisas que me deixaram longe de ser uma pessoa saudável. Então, se eu muitas vezes eu me deparo com algumas pessoas falando, nossa, hoje eu não posso sair para tomar café com meu filho, porque eu tenho que ele me pediu para tomar café com ele, só que eu tenho que correr. Me desculpa, é teu filho. Corre quando der, corre se der, eh, É não questão de abre mão. prioridades, né? É. E eu acho que isso está se perdendo um pouco, assim. E acredito que muito em função de redes sociais, de comparação, de ver o corpo do fulano, o resultado do fulano, de querer ser igual. E aí a gente acaba se perdendo um pouco. Isso me chateia e o meu maior esforço é fazer as pessoas perceberem o que realmente importa. E eu fico muito feliz que tu tá aqui e tá falando sobre isso, porque assim, uma das coisas que eu acredito muito é que a gente precisa. A gente vive num mundo onde influencers, influenciadores, eles existem, e a gente precisa de boas influências.
e de influências que vão trazer a realidade. Eu acho que quando tu fala isso, tu coloca uma influência que ela é muito importante, de uma pessoa que viveu o esporte, vive do esporte, que tu teve toda essa vivência no futebol, no triatlon, e de falar, de poder entender quais são as prioridades. O que que tu tá abrindo mão? Que existem coisas que, bom, de verdade, se a gente for colocar assim, tu vai morrer amanhã, o que que tu vai fazer hoje? Quando a gente faz, isso é. Tu não vai pegar um avião e tu não vai ir pra Bali no dia que tu. Sim, Não, tu vai ficar com tua família, tu vai fazer alguma coisa que faça realmente sentido alinhado aos teus valores. sim. Então é muito importante quando tu fala isso. E daí eu te pergunto assim, pensando em provas mais longas, mas não só em provas mais longas, mas no esporte como um todo, assim. Pode ser o triatlo, pode ser o futebol, que são os que tu realmente te envolveu Uhum. mais. Como que tu vê a importância do aspecto mental, psicológico mesmo, na prática, ao praticar? Eu acho que os dois esportes em questão têm aspectos quase que opostos, assim, em relação a, a parte psicológica. Porque um é um esporte coletivo, Uhum. de, como a gente disse, de muita pressão, de muita cobrança de todos os lados. O outro é um esporte individual, que não existe cobrança nenhuma, de lugar nenhum, que é um esporte extremamente amador, no sentido mais literal da palavra, porque tu faz só porque tu ama, tu não ganha um Tu gasta centavo, um tu dinheirinho. gasta muito pelo, né? Então, teoricamente, só faz porque tu ama, ou só deve fazer porque tu ama, né? Porque se nada te obriga, então não faz. A, a prática diária é o que é a grande chave de como manter um hábito saudável. É, é saber como encarar cada sessão de treinamento, saber fazer a leitura do, do seu corpo, do seu organismo, como tu disse, dos valores, tentar pesar tudo isso durante o treino. É muito difícil porque às vezes a gente não tem nem tempo, a gente está concentrado nos números do treino, que é uma coisa que as pessoas também se perdem muito, esquecem a percepção que a gente deve ter das nossas sensações, tanto físicas quanto mentais, e fica muito preso a número, o número do relógio, o número do que o treinador pediu, o número do que o O tempo que não sei o tênis, o que, do tudo. tênis, de a que hora que eu tenho que voltar, e a gente esquece de pensar no que a gente está sentindo, no que aquilo está proporcionando para a gente, de se está fazendo algum sentido, está fazendo aquilo, de se eu me superar faz algum sentido, se compensa eu me superar, o que que é me superar, porque o que a gente chama de performance também é muito relativo, né? A minha performance é diferente da tua performance, Que é diferente do João, do Beltrano e do isso, Ciclano. e, e isso no futebol não depende só da minha performance, porque tem mais 10 coleguinhas. No triatlon, depende só da minha. Mas aí, cara, com todo respeito, não significa nada eu ter feito 8 horas e 41 no Iron. Uhum. Eu sou igual ao cara que fez 17 horas. Mesma coisa. Talvez o cara seja muito mais feliz que eu, seja muito mais saudável que eu, então não muda nada. Mas assim, para encarar o dia a dia, eu acho que é fundamental que se olhe, se olhe e tente se perceber um pouco mais.
em todos os dias de treino. Uhum. Procurar entender tudo que está acontecendo. Procurar se, a- se, eh, o discernimento da sensação que aquilo está nos provocando, se a gente não está só enganando, se aquele prazer que a gente diz que a gente tem depois de uma sessão de treinamento não é só uma fuga para algum problema que a gente Sim, quer evitar. quer evitar. Então, eu acho que é um momento de se pensar muito. Eu acredito que qualquer momento é momento de se pensar muito, mas o treino, a gente tem outras questões associadas que muitas vezes ajudam a gente a pensar. Porque eu tenho as minhas pernas cansadas, o meu coração batendo tanto, a meu sono da noite que eu não dormi, eu tenho muita coisa para associar. E eu acho legal fazer associação, porque eu consigo. São mais informações para eu enriquecer meu autoconhecimento. Porque eu consigo perceber que, cara, com as pernas desse jeito, o meu coração bate desse jeito. E mas talvez o meu coração bata desse jeito porque eu não dormi bem de noite. Eu vou aprendendo a fazer as leituras, eu vou aprendendo a me conhecer. E eu vejo que, no fim das contas, o que o meu relógio mostrou, cara, é só reflexo de como o meu organismo está funcionando. E não Uhum. importa. E é só um número, né? É só um número. É a interpretação que tu dá do número que isso normalmente vai ter Isso, esse grande impacto, né? isso. E que não. O querer, a frase o querer é poder é muito legal também. É bonita, super bonita. Mas o número vai continuar sendo aquele número. Não, tu não vai fazer o teu organismo funcionar, a tua cabeça funcionar de uma outra forma, teus pensamentos, teus sentimentos, tuas emoções, porque tu quer um número mais baixo no teu relógio. Não vai. Então, eu acho que é tentar no dia a dia usar o treinamento, principalmente nos esportes de endurance que demandam mais tempo, para enriquecer o autoconhecimento. E essa era a minha outra pergunta que eu ia te fazer, né? Porque como a gente também se conheceu mais na medida que eu fui entrar também para começar a treinar e a gente começou a conversar um pouco mais. E uma das coisas que eu treino CrossFit, né? Então, CrossFit em geral tu vai ter um odd, que é o treinozinho, e treino longo num odd vai ter 30 minutos. Porque daí tem a parte de aprendizagem e tudo mais, ok? Mas é muito intenso e é muito rápido, tu não pensa tanto. Mas uma das coisas que eu percebi, principalmente nadando, cara, como tu tem tempo pra pensar e passar muita coisa na tua cabeça. Sim. E como é que é, por exemplo, quando. Porque assim, estou treinando, ainda não faço tanto tempo na questão de duração. É um processo, mas principalmente nessas provas que tu tá 8 horas numa prova. Como é que é esse processo mental? Tipo, o que que passa na cabeça muitas vezes, assim? Porque eu imagino deve passar de tudo, né? Sim, passa de tudo. E eu acho que é, é bem relativo, assim, depende muito de como, do estado que cada um chegou naquele dia e de como cada um encarou a preparação para aquele dia. Eu, tomando como exemplo, a minha vida foi no esporte. Eu, obviamente, não tenho como não ser competitivo, né? Se a vida inteira eu fui competitivo. Então, por, a minha relação com o esporte nunca foi uma coisa muito romântica, assim. Não era aquela coisa soft, assim. Isso. Cara, o que que tem que fazer? Uhum. Tem que fazer isso? Vamos fazer isso. Para fazer isso, tem que chegar nesse tempo. Para ganhar, tem que fazer isso. Beleza. É atrás disso que nós vamos. Só que isso não tá certo nem errado. Isso sou eu. Uhum. A outra pessoa, ela só quer, ela superou uma doença, ela prometeu pro filho, ela, não sei, tem vários casos. E ela tá ali por um outro motivo. Ela vai curtir aquela prova, ela vai fazer os 3
3,8 quilômetros de natação, se precisar parar, respirar, ela vai respirar, vai voltar a nadar de costas e respirando, olhando para o céu, e tá tudo certo. Essa tá curtindo a prova de uma outra forma. Talvez a tolerância à dor dela seja mais baixa e ela vá adaptando com que num nível que torne a coisa confortável e prazerosa para ela. Maravilha. O meu prazer talvez seja competir. Uhum. Então, eu muitas vezes ignoro a dor. Assim como outros, eu digo eu porque Sim, tu citei, tá usando o mas teu exemplo. Aham. Então eu acho que depende muito de como cada um encara aquilo ali. Tenho certeza que não existe um padrão e nenhuma receita. Só que, como eu disse, eu acho que o mais próximo que eu posso recomendar é que as pessoas usem o dia a dia de treino para se conhecer melhor em relação a todas as coisas. E quão importante é o autoconhecimento na tua vida hoje? Eu acho que é o objetivo principal da minha vida, é todos os dias aprender alguma coisa. É um desafio muito grande, é um esforço muito grande pela personalidade que eu tenho, é um esforço muito grande que eu faço para tentar tirar de todas as situações alguma coisa positiva e alguma coisa positiva para as pessoas que eu gosto e alguma coisa que me torne uma pessoa melhor. Porque não faz muito sentido fazer o que eu fiz por tanto tempo, que é simplesmente deixar a roda girando e seguindo que nem um robô no automático. Eu preciso usar as experiências que eu tenho, eu preciso buscar experiências e eu preciso usar as experiências que eu, que eu tenho diariamente para me conhecer, para fazer coisas relevantes para mim e para as pessoas que estão próximas de mim, para fazer um trabalho melhor, para treinar melhor, para competir melhor, para me relacionar melhor, principalmente para me relacionar melhor, que é o que eu mais perdi ao longo da minha vida. E para isso é fundamental se conhecer, né? É infinito esse processo, na minha opinião, mas é justamente por ser infinito que é tão prazeroso e tão desafiador, assim. Até porque a gente tá sempre mudando também, né? Exato. A gente tá sempre mudando, a gente tá sempre se atualizando. E eu acho que uma das coisas legais, né? Sempre me perguntam, tu acha que X transtorno não tem o que fazer? Eu falo, olha, eu sou psicólogo, se eu não acreditar na mudança das pessoas, eu escolhi a profissão errada, né? Então, Sim, assim, eu acho que a gente pode mudar e eu acho que... Não só mudar, eu acho que conhecimento nos dá poder. E se conhecer nos dá poder de escolha. A gente sai desse automatismo que tu falou, dessa robotização que tu falou. E tu sair dessa robotização envolve tu tá mais alinhado com os valores e com o que tu realmente precisa. E é muito legal te escutar falando isso porque de novo, o esporte ele é romântico. A gente cria quantas narrativas com o esporte? Quantos filmes não usam o esporte como um pano de fundo para contar a vida, né? De vitórias, derrotas. Então, assim, o esporte ele tem muito disso e é muito legal de poder pensar que dessa transposição que tu fez e que tu faz do esporte pra tua vida, né? De sair, tipo, o esporte ele é importante, mas ele é uma parte de ti, né? É muito mais, existe muito mais do Thales do que só o, o ex-jogador de futebol, o cara que corre o Ironman em 8h40 e assim por diante. Então é muito legal de poder pensar sobre isso. A gente tá chegando mais pro final aqui do nosso podcast, mas eu queria te perguntar antes da gente ir mais pro final mesmo, assim, na tua opinião, assim,
quais são as concepções mais equivocadas que as pessoas têm, principalmente de provas de endurance, seja de maratona, seja do Ironman, maratona aquática? O que que tu pensa, assim, que em geral, até pela tua experiência, tendo o esporte do futebol antes e indo para esses esportes de mais endurance, que as pessoas costumam ter? Eu acho que tá mais ou menos relacionado àquilo que a gente falou antes, de definir, de definir desafios baseados em coisas pouco racionais, ou pouco eh, adaptadas à nossa realidade, assim, pouco viáveis para nós. Eu acho que definir fazer uma maratona, definir fazer um Ironman envolve uma conversa com a tua família, envolve o teu filho vai estar envolvido, tua esposa vai estar envolvida, tua, teus pais vão estar envolvidos, todo mundo vai estar envolvido, porque no domingo tu não vai voltar para almoçar. Tu vai estar deixando a bicicleta em casa e vai sair para correr depois. Hein? Tu vai voltar às 3 da tarde no domingo, num treino para um Ironman. Eu acho que essas coisas, às vezes, é mais ou menos aquilo que tu falou, assim. Romantizar tanto nos cega um pouco. E eu acho que precisa ter um pouco mais de, talvez até instrução, para que se tenha uma clareza um pouco maior de onde a gente está entrando, né? Porque é muito legal, é prazeroso vencer esses desafios, mas talvez a gente não deva ser tão egoísta assim, porque a gente está envolvendo outras pessoas no caminho, né? E eu acho que quando tu fala isso, me vem na cabeça entender quais são os custos dessa tua escolha. Porque toda escolha, ela vai ter um efeito. É física. Eu sou um dos poucos psicólogos que eu conheço que adora física. Então, assim, realmente adoro e fico Hum, fascinado, assim. Entro sim, nos vídeos no YouTube e fico, assim, ó, questionando a essência da vida. Mas toda ação, ela tem uma reação e isso vai ter um impacto. E se a gente não pensa nessas consequências, no final das contas, a gente está sendo inconsequente. exatamente. E entender que, assim, teu parceiro, tua parceira, teus filhos, tua família, teus amigos, eles estão contigo. E assim, às vezes vai super ser condizente, vai super valer a pena, mas entender que tu vai abrir mão de algumas coisas. Sim. E eu acho que abrir mão faz parte da Uhum, vida. Eu só acho que o questionamento de o que abrir mão, em que momento abrir mão, vale a pena. concordo. Eu acho que determinadas coisas em determinados momentos não se justificam. Isso é uma opinião minha. Talvez outras pessoas pensem o contrário. Tudo bem, mas eu acho que o questionamento é válido para todo mundo. Uhum, Vai mudar a resposta a esse questionamento baseado nos valores de cada um. Mas eu acho que o questionamento deveria fazer parte de todo momento de decisão para encarar um desafio como esse. Assim. uhum. Até tem uma frase que é muito legal. Eu não lembro de quem escreveu que o autor ele disse: se tu pensar na tua morte 5 vezes todos os dias, tu vai viver uma vida boa. Porque na verdade tu vai estar tendo uma vida analisada. Né? E talvez essa seja a grande questão, da gente poder analisar a nossa vida. Uma vida revisitada, que a gente consiga entender o que, que a gente realmente está tomando de decisão. Porque toda decisão ela é importante. Algumas vão ter um maior grau de relevância e outras menos, assim, a longo prazo. Mas querendo ou não, é o que a gente tem agora. Sim, Né? Então, assim, é a ação que tu tá tomando. Então é muito interessante de te escutar falando sobre isso e acho que
até pra minha jornada, assim, nos esportes de endurance também me ajuda a pensar sobre isso. Porque eu acho que é muito fácil tu ficar, chateado, não consegui treinar. Pô, mas também tem um monte de coisas, às vezes, que não tem o que fazer. Sim, E a gente poder suavizar essa crítica, porque também, de novo, isso vai mudando com o decorrer do tempo, né? sim, sim. E essa relação, eu acho que o treinador de futebol, ou o treinador de triatlon, ou o instrutor de academia, ou qualquer que seja, eu acho que o grande diferencial hoje em dia é quem sabe fazer a leitura, até mesmo no relacionamento interpessoal, independente do esporte, fora Uhum. dele também. É a pessoa que sabe fazer uma leitura melhor das situações e do outro é quem tende a ter relações mais saudáveis e mais duradouras, né? E por muitas vezes eu pensei se isso não, se eu não estava tendo uma ideia de que ser falso era o recomendado. Uhum. Mas não é. É, é ser empático, né? É, é, é fazer o possível para para dar o que a pessoa, para dar o suporte que a pessoa precisa, para é fazer um esforço para entregar o que o outro precisa, né? E não mentir para uma pessoa, ou não enganar uma pessoa, mas é fazer uma leitura constante de tudo que está acontecendo, de como a pessoa reage a determinadas situações, para que o relacionamento seja mais saudável e para que a pessoa também alcance os objetivos dela. Porque o professor, o treinador, ele, ele não é treinador, pelo menos na minha visão, não deve ser treinador ou professor porque ele quer alcançar os objetivos dele, né? Ele está instruindo uma pessoa a alcançar os objetivos dela. É, Não é por nós que a gente, né, tá fazendo. uhum. É pelo outro, né? É pelo outro. Pelo menos na minha visão deveria ser assim. Então, o mínimo que se espera é um pouquinho de empatia. E lógico que às vezes o treinador aluno não, eles não têm uma relação tão próxima, a ponto de saber o quão difícil é a rotina da pessoa, mas por isso que conversa e por isso que uma relação de confiança é essencial para para que um ajude o outro principalmente o professor, o treinador ajude o aluno a entender como conduzir o seu dia a dia de treino e de rotina no geral. Perfeito, perfeito. Thales, chegando um pouquinho mais aqui pro final realmente da nossa conversa de hoje. Se tu tivesse que resumir ou deixar uma mensagem pro pessoal que escutou aqui o podcast hoje, qual seria? É, eu deixaria a mensagem de que nada vale a pena, nada, nenhum resultado, nem nada, nenhum tempo, nenhum número, nada compensa uma fragilidade emocional, uma, uma saúde mental fraca, absolutamente nada, nenhum resultado em nenhum Ironman, em nenhum campeonato mundial, em nenhuma partida de futebol, em nada compensa. Se a gente não está em paz, se a gente não está fazendo a gente e as pessoas ao nosso redor felizes. Legal. Acho que é uma baita mensagem. Se o pessoal conseguir viver por isso também, acho que vai ajudar bastante. E agora eu te faço a última pergunta, que é a pergunta que eu faço para todos os meus convidados. E é uma pergunta que eu acho que que fala muito do que a gente trocou aqui hoje. Se o Thales criança ou adolescente estivesse assistindo o podcast agora, o que que tu falaria para ele?
Eh, eu falaria pra, pra seguir e fazer o que o coração dele mandasse, como ele fez. Porque não tem como mostrar pra ele agora o que aconteceu, né? Ele não tá vendo como como eu sou agora. Mas eu diria pra ele seguir o coração dele, fazendo a coisa da maneira mais correta possível, mantendo os valores, fiel aos valores, que independente de opiniões que sempre vão divergir um pouco, de o que é dar certo, o que é dar errado, ele vai estar tranquilo no fim das contas. Legal. Tem uma forte tendência que de alguma forma ele escuta isso também aí contigo. Pessoal, quero agradecer então de novo aqui ao Thales. Foi um prazer estar aqui com vocês em mais um episódio do Lendo Mentes. Vocês já sabem o que vocês devem fazer. Se vocês querem o Thales aqui de novo, comentem bastante aqui no vídeo, no Spotify. E Thales, quero te agradecer de novo. Foi um grande prazer. Eu sei que tu não é um grande cara das redes sociais, mas onde é que o pessoal pode te encontrar para estar te seguindo e vendo mais um pouco do teu trabalho? Bom, meu Instagram é Thales Tlaija de Souza, meu nome completo. O sobrenome ali é Tlaija. E não, eu prometo tentar ser um pouquinho mais, um pouquinho mais ativo nas redes sociais. A gente vai se ajudando aí, É, né? exatamente. Pessoal, então, muito obrigado por ter assistido mais um episódio do Lendo Mentes. E a gente se vê num próximo episódio. Um abração. Até mais.